Esse é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. Neste mês de outubro de 2021, Ribeirão Preto recebeu a visita de um arquiteto que construiu uma carreira diferente. O nome dele é Fernando Brandão, ou Long Beidou. Eu sou arquiteto formado já há 30 anos, vocês nem tinham nascido, e tenho 10 anos de experiência na China, que é uma experiência única. Eu sou o único escritório brasileiro binacional. O escritório atende o mercado chinês e não ao público brasileiro que mora na China. Porque geralmente os escritórios brasileiros, quando atuam no estrangeiro, alguns escritórios têm escritório em Miami ou Nova York, eles trabalham para clientes brasileiros. E eu fui para a China e só trabalhei para cliente chinês. 9 anos depois de ingressar nesse mercado, Fernando figurou numa lista entre os 100 arquitetos mais influentes daquele país. Isso não é pouco. A China é o país mais populoso do mundo. Vivem lá mais de 1,4 bilhão de pessoas, o que equivale a 1/5 dos seres humanos do planeta Terra. Não é pouco estar na lista dos 100. Minha mãe adorou. Fernando conversou com a Fabiola, a Mirella e com a nossa amiga Camila Maia, que é engenheira e faz parte do grupo AEARP Jovem, sobre essa experiência de projetar para um povo completamente diferente do nosso, sobre como construir uma carreira fora do Brasil e as coincidências que foram acontecendo em sua vida até ser reconhecido como o dragão que ajuda as pessoas. A conversa foi durante a Casa Cor e é a que começa a seguir. Como começou sua carreira por lá? Então, eu participei de um concurso para fazer o pavilhão brasileiro na Expo Xangai. Em 2009, eu fui o vencedor. Aí a primeira vez que eu fui para a China, eu fui com uma arquiteta aqui de Ribeirão Preto, que é a Camila Bevilacqua. Ela era a coordenadora do escritório, ela coordenava esse projeto. E ela até foi comigo porque ela falava inglês melhor que o meu inglês era horrível. Essa foi a minha primeira experiência na China. Eu já tinha feito um projeto na Alemanha, projetos pequenos, mas um projeto grande assim, a primeira experiência foi na China. O que eu senti de diferença entre a China e o Brasil? Isso. A diferença de escala. Os projetos, programas enormes, absurdos. Eu sempre fiz muito interiores, fiz lojas, fiz escritórios, fiz projetos pequenos. Até essa quantidade que eu estava falando de esses 2.000 projetos que eu realizei no Brasil, tem muito projeto pequeno de design. Mas chega lá, os programas eram enormes, edifícios enormes, cidades novas, mega hotéis. Eu fui encarando. Tudo é muito grande na China. A demanda é muito grande, então você tem que fazer para muita gente. Uma população muito grande, né? E para você perceber o que é estar na China, imagina assim, a China é do tamanho do Brasil. Se metade da China tem 7 vezes a população do Brasil, imagine sentado no teu colo 14 pessoas, em cada colo aqui. Essa é a China, é gente pra dedéu. Foi a primeira vez que eu percebi o tamanho da humanidade, sabe? A gente não sabe o tamanho do planeta, né? É muita gente. E por que perceber a China? Isso. Por que ir pra China? Olha, fiquei curiosa. Eu fiz uma vez escrevi um texto e fiz um cartão de Natal para os chineses a partir dessa minha experiência chinesa, né, com China. E nesse cartão de Natal eu tinha uma foto bebê e eu estou do lado de um urso panda. Aí O meu maior panda cliente te conquistou. Certeza. Eu virei chinês lá desde bebê, né? Aí eu tenho essa foto, tô brincando. Aí depois eu fiz o projeto da Livraria Cultura. E a minha primeira loja da Livraria Cultura foi no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Na parte infantil, eu optei por fazer um dragão. E o dragão, para a gente, para o brasileiro, para mim era só um símbolo de criatividade e imaginação. Uhum. Porque o dragão é o único animal da fábula infantil que não existe, ele é só fantasia. E a China tem a maior tradição e a maior cultura em relação ao dragão, né? Aí, nesse convite, eu fui para a China, me reuni com a diretoria dessa instituição. Eles convidaram muita gente para o jantar comigo, eu era um dos primeiros professores a serem convidados. Aí, a China, tudo que você conversa, cada conclusão de um assunto você bebe.
vamos brindar, né? E eu comecei a ficar bêbado. Eu conhecia isso, eu falava, brinda, e brinda. Eu falei, aí já bêbado, percebi que todos os chineses tinham um nome ocidental, porque para eles terem e-mail, eles não podem escrever com ideograma, eles têm que escrever com alfabeto ocidental. E todos adotam um nome ocidental. Então tem o Robert, o Mark, o Philip, e aí vai. Pô, todo mundo aqui tem nome ocidental, eu quero o meu nome chinês. Mas nada mais justo, né? Já bêbado, né? Aí, falou assim, aí um diretor falou assim, pô, o seu nome chinês é Long, você é pai de muitos dragões. Como assim? Eu tinha no meu currículo, quando eu me apresentei para eles, toda a livraria cultura, na parte infantil, tinha um dragão. E que para eles é muito importante. O seu nome é Long. Long é dragão em chinês. Esse é o nome da tua família. Long. Aí toda a tradução do ocidente para o chinês é pelo som da palavra. Então, Brandão eles não falam nem BR, nem Bran, nem Dão. Eles não têm o nasal na China. Então era Bandao. Mr. Bandao. Bandao, Baidu. Baidu.com é o Google chinês. Significa ajudaraspesoas.com. Então eu virei o dragão que ajuda as pessoas. Que incrível. Demais mesmo. Aí eles escreveram, todo mundo adorou meu nome. Escreveram no cardápio do restaurante o meu nome em chinês. Aí o diretor, que era o mais erudito da turma, falou assim, tem vários significados essa palavra Lombaidu. Significa cruzar a água, cruzar os mares. Quando ele falou cruzar os mares, eu tenho uma tatuagem que é uma caravela. Aí me arrepiei. Nossa, aqui. Mas esse é meu nome. Aí Não tem jeito. eu virei Lombaidu. E o engraçado é que é um nome budista, é um nome super genial. E as famílias chinesas geralmente chamam alguém para... Existe uma profissão na China que é a pessoa que dá nome para os bebês. E Lombaidu é um nome genial. E virou meu marketing. Porque meu nome era Mosca Branca na China. Então, todo mundo achava lindo. Então, quando você pagou por esse nome? Eu não paguei nada, me deram no jantar. Foi de graça. Foi de graça. E virou meu marketing. Depois de vários shots. E nessas visitas no escritório tinha gente que vinha me conhecer porque querem conhecer o dragão que ajuda as pessoas. A China é muito mística, né? Então as pessoas chegavam no escritório querendo conhecer o professor que tem esse nome. Né? Demais. Então foi muito legal essa experiência de cultura. E você comentou sobre, né, que os projetos são gigantescos na China e a quantidade também de pessoas. Qual que, assim, seria a maior diferença entre os projetos que você faz no Brasil e os projetos que você faz na China? Então, eu sempre fui muito preocupado com identidade e como você fazer com que as pessoas fiquem próximas do espaço construído, né? Então, essa questão de identidade já vinha do Brasil. Então, foi muito fácil eu chegar noutra cultura e fazer uma arquitetura. Então, com sensibilidade, você começa a perceber todo esse contexto que você vive. Porque geralmente os estrangeiros chegam na China odiando, né? Todo esse preconceito. Eu resolvi amar a China. Então, tá aí o segredo. Você começa a perceber que é muito legal e é fascinante a China. Você começa a perceber as diferenças, você começa a perceber os porquês das coisas. Você aprende muito, né? Você está aberto ao... Mas foi muito fácil trabalhar lá. Eu apresentava como cor, eles são cinza, nós somos bege, eles são cinza. E o passado deles é extremamente colorido. Você vai nas minorias chinesas, são mega coloridos, uma relação muito profunda com a natureza. Então, essa distância da natureza vai fazendo com que as pessoas fiquem beges ou cinza, né? Faz todo sentido. E aí eu mostro nesse capítulo de identidade como que a gente deve se aproximar das pessoas, né? Por que as diferenças nos aproximam. O conforto, né? E hoje as pessoas costumam ter preconceito em relação às diferenças, né? Então tudo assusta, as pessoas têm medo de tudo vira mimimi. E o legal não, o legal é você trazer o seu país e eu mostrar o meu país. Você vai ter interesse pelo meu, eu tenho interesse pelo seu. Então, essa troca que é legal. O papo tá bom,
mas vamos dar uma respirada. Quero te convidar para conhecer a revista Painel, a publicação mensal da AEARP. Este podcast é um incremento ao conteúdo da revista, que chega na casa de todos os associados todos os meses. O conteúdo é técnico e colabora para a gente conhecer novas experiências e tecnologias. Veja as edições anteriores no site www.aearp.org.br. E Fernando, você estava comentando, né, sobre esse seu nome oriental. Então ele significa o dragão que ajuda as pessoas. O que você acha que os seus projetos traz para as pessoas com essa experiência de ajudar? Olha, eu fiz um projeto que eu cito como exemplo da minha arquitetura é a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que muita gente conhece, né? Uhum. E você sabe que eu acho que eu não vi até hoje, não é modéstia à parte, assim, nunca vi uma pessoa que criticasse o projeto. Uhum. É unânime. Eu costumo dizer assim que o arquiteto precisa pleitear a unanimidade. A arquitetura não é feita para mim ou para você, é feita para todo mundo. Todo mundo tem o direito a usufruir do espaço. Como é que você vai... Então, esse conceito de exclusivo, espaço exclusivo, essa coisa casa-cor de exclusividade, é exclusão. Exclusividade é exclusão. Então, a gente precisa raciocinar o oposto, né? Como fazer com que as pessoas se sintam bem, e as pessoas vão se sentir bem quando se identificam com a textura, com as cores. As nossas cores não são bege, as nossas cores não são fosforescentes, as nossas cores são queimadas, a gente tem muito sol. Né? A nossa terra é roxa, nosso marrom é roxo, nossas cores são queimadas de sol. Né? Aí você vai descobrir a arte do Brasil que traduz essa sensibilidade em relação à linguagem, em relação a tudo. Aí você vai construindo um repertório e vai fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis. Nossa cultura, né? Tem eu muitas defendo agora uma cores tese, eu na inventei cultura. essa agora assim. Conforto não é sofá fofo. Conforto é você Se você reconhecer. se reconhecer no espaço, você pertencer ao espaço. Eu acho que a essência da arquitetura ela é isso, né? Por exemplo, você pensar na sua casa é o ambiente que você tem que chegar e se sentir confortável, né? Depois de um dia de trabalho estressante, toda a rotina que a gente tem, né? Você quer chegar em casa, você quer você quer se sentir bem. Se sentir bem, se sentir protegido, abrigado, Exato. Aquecido. É um conceito da arquitetura que talvez alguns arquitetos perdem, né? Que é essa aproximação com o humano, né? Não só a beleza, mas o que a gente pode trazer de humano, da gente. A beleza faz parte desse pacote de conforto. É fundamental você pensar em harmonia, em prazer, não dá para viver sem isso. É fundamental você fazer coisas bonitas. Sim. Mas coisas bonitas carregadas de significados, carregadas de história, carregadas de tradição, carregadas de... sempre bonito. Sim. E uma das coisas que você mencionou na palestra foi a questão da legislação, que é uma parte que eu amo, e eu já até comentei. E você mencionou que a legislação da China é parecida com a do Brasil em algumas questões, alguns números batem. Foi uma coincidência, eu não sei se eu percebi isso quando eu fiz o pavilhão, que as normas da cidade de Xangai eram muito parecidas, os números batiam, é muito esquisito, por que números batem, né? Aí me fez pensar a respeito de que o início dessa legislação urbana vem da mesma origem. Para os números se repetirem, deve ter uma coincidência de origem. Provavelmente são os ingleses que trazem esse conceito de urbanismos. O Brasil, quando fizeram os bairros planejados em São Paulo, provavelmente trouxeram essa legislação. Essa bagagem cultural Faz sentido. E a gente tem essas coincidências. Imagino eu, não sei, não estudei, não comprovei, mas intuí a respeito. Agora eu já acredito. Mas provavelmente é muita coincidência, não existe coincidência, né? Não. Provavelmente deve ser a mesma origem. Eu fiquei curiosa com, assim, você como professor, né, e
bateu aquela dúvida com relação a... Não vou falar assim de faculdades, né, da China, mas com relação ao curso de arquitetura. Se tem alguma diferença com relação ao curso de arquitetura no Brasil? Alguma coisa que eles... Então, eu acho que a arquitetura, o ensino de arquitetura no Brasil é um curso melhor para esse futuro que vocês jovens vão ter de encarar. Nós somos mais multidisciplinares. A arquitetura brasileira geralmente gera fotógrafos, gera escultores, gera fashion designers, gera comunicadores visuais. A China não. A China é tudo segmentado. E o futuro está nessa mistura e nesse profissional multidisciplinar, né? Mas a pena é que a gente não percebe isso, sabe? As pessoas não percebem isso. Então, o Brasil é muito displicente em relação à educação, mas eu acho que culturalmente a gente está mais preparado para esse futuro. Bacana. Agora, conselho que eu dou para os jovens: falar inglês é fundamental. Sem inglês, porque vocês vão concorrer com o mundo, vocês vão concorrer com os chineses, com os franceses, com os americanos, não só com o pessoal de Sertãozinho, ou de Orlândia, ou de Rio Preto. Vocês vão concorrer com o mundo. Então vocês precisam se preparar, porque o pessoal aí fora é muito preparado. Sim. É muito disciplinado, é muito. E a facilidade de eu contratar um arquiteto aqui na China ou em Paris é tão fácil quanto contratar um arquiteto de Sertãozinho. E é um dos temas do seu livro, não é? Você não aborda um pouco essa comunicação? Eu falo um pouco sobre esse futuro para os jovens, né? A minha geração, em relação à mesma geração chinesa, por exemplo, tem muita vantagem, porque os chineses da minha geração, eles têm origem muito pobre, eles não tiveram educação, eles não têm dente, é uma geração que só pensa em dinheiro. Eles conquistaram dinheiro e agora são obcecados por educar a sua geração. Então a sua geração está sendo educada na Europa, nos Estados Unidos. Essa geração vai voltar para a China com dente, com inglês, com francês, com alemão. Pronto para viver. E vai arrasar. Você pode ter certeza disso. Então, você vai ter um chinês no seu cangote breve. Prepare. Corre, gente. Corre, que o bicho pega. Nossa. Este foi o 13º episódio do Painelcast, o podcast da IARP. Siga, se inscreva ou favorite o canal no seu tocador de podcast preferido. Aproveite para o seguir @Painelcast e o @IARP no Instagram e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. O Painelcast está no Spotify, Deezer, Google Podcasts e na galeria de vídeos do site da IARP. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. A produção dos episódios é da Texto e Companhia Comunicação. Quem dirige, edita e sonoriza é a jornalista Daniela Antunes. Para este episódio, agradecemos ao apoio da arquiteta Silvia Camargo, diretora da arquitetura da IARP, que nos convidou para este papo. As meninas estão arrasando, viu? Incríveis, estão aqui com uma pessoa incrível. E se você não é associado da IARP, aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. É o www.iarp.org.br. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, seja a IARP.